Esse meu amigo ajoelha, começa a chorar e me liga. Fala: Oswaldo, já sei como é que nós vamos estudar a Bíblia. Que o nome do nosso Deus seja exaltado nesta noite. Antes de falar para vocês o texto que nós vamos iniciar, já foi até projetado, vamos fazer mais uma oração. Grandioso e eterno Deus, que o Senhor seja exaltado, o seu nome seja engrandecido e que eu, falho e pecador, seja diminuído nesse momento. Que seu Espírito Santo desça sobre mim, sobre cada um aqui. Que o Senhor fale aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amigos, hoje eu quero falar um pouco dos desígnios de Deus para nós, sobre nossa vida, não é? E gostaria que vocês abrissem, apesar de estar projetado, abram esse texto, Provérbios 16, 1. É um texto bom da gente marcar em nossas Bíblias. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Moisés foi enviado por Deus para resgatar o povo. Nós já sabemos a história. E naquele momento, o povo teve que tomar uma decisão. Vou ficar no Egito ou vou seguir com Moisés? Sabe quantos israelitas deixaram o Egito no Êxodo? Se a gente for lá em Êxodo 12, 37, está escrito o seguinte: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. 600.000 somente homens. Então, se a gente colocar uma proporção de 3 por família, dá 1.800.000 pessoas. Se a gente coloca 4 por família, dá 2.400.000 pessoas. Imagine essa caravana de gente no Êxodo. Não era fácil, não é? E aí, eu estou imaginando, Moisés. Pessoal, Deus me enviou aqui para tirar vocês dessa terra de escravidão, ter um lugar muito melhor para vocês. E eu imagino também o povo resistindo a esse chamado de Moisés. Como assim vamos sair daqui? Eu já estou acostumado com a comida, eu já tenho amigos aqui, tudo que eu construí, como é que eu vou sair assim agora? Eu imagino que o povo houve uma resistência para até sair. Muitas pessoas, e eu quero trazer para o nosso contexto, para a nossa vida, e que você faça uma autoanálise, uma autorreflexão, ficam tão dependentes emocionalmente, perdem o amor a si próprio, sua identidade, seus propósitos, os propósitos que Deus tem para a sua vida, que vivem à margem daquilo que Deus tem para a sua vida. É como a mulher, todos nós às vezes já conhecemos casos assim, a mulher que apanha do marido, mas que ainda assim continua com ele, fala: ele faz isso, mas é melhor eu continuar com ele do que viver só. Muitos de nós, por medo e pela nossa própria limitação de entender os caminhos que o Senhor tem para nós, e acredite, os planos de Deus para nós são infinitamente melhores do que nós podemos imaginar. Ficamos às vezes revoltados, chateados, por ora depressivos, quando acontece algo conosco e que a nossa limitada capacidade de compreensão nos dá, porque nós não temos a clareza do que vai acontecer lá na frente, mas Deus tem. Por exemplo, se você foi mandado embora de um emprego, na sua limitada compreensão, isso será péssimo. Você se culpa, julga a tudo e a todos, começa a julgar a si próprio, achando que você não tem valor, começa a talvez entrar num estado depressivo, não é? Não compreende que, na verdade, Deus tem portas e janelas muito maiores e melhores para a sua vida.
inclusive que estejam alinhadas ao propósito que Deus tem para você, conforme a vontade dele. E baseado nesse texto, eu quero fazer uma trajetória aqui através da minha vida, para vocês entenderem um pouco. Eu não sou adventista de berço, tá? Minha família é toda católica. Todos eles são católicos, inclusive ainda são. Eu sou o único adventista da minha família, e minha família é enorme. E eu me formei como engenheiro, aqui, pessoal do povo do Êxodo, me formei como engenheiro agrônomo. Olha lá, aquele círculo lá, sou eu. Me formei como engenheiro agrônomo em Ituiutaba, Minas Gerais, na minha cidade natal. Meu primeiro emprego foi demarcar área para sem terra. Só nesse primeiro emprego eu já teria histórias aqui para contar que daria já um sermão, né? Demarcava a área para sem terra. E depois eu arrumei um emprego numa revenda agrícola, lá na minha cidade, porque eu namorava a filha do dono da empresa. Só que era uma empresa familiar. Um dia o namoro acabou. E o que aconteceu? O meu emprego também acabou. Eu fui demitido daquele emprego. Fiquei 6 meses desempregado, recém-formado, 6 meses desempregado. Me senti a pior pessoa do mundo. Parece que meus amigos estavam progredindo, conseguindo algo, e eu estava estagnado, não conseguia nada. Me senti péssimo, me achava ruim, burro, insuficiente, e não tinha senso de merecimento, não é? O que aconteceu? Tinha uns amigos que moravam em Luiz Eduardo Magalhães, e eu falei para eles: olha, eu vou para aí, porque aí tem mais oportunidades de emprego. Eles falaram: não, então vem, pode vir. Então eu saio da minha cidade e vou para Luiz Eduardo Magalhães, sem nada concreto, de fato. Chego lá, eu me torno cozinheiro e a dona de casa, porque eu limpava a casa e cozinhava para eles, porque eles me sustentavam de certo modo, afinal eu não tinha renda. Foi aí que eu aprendi a cozinhar e me viro bem hoje na cozinha. Então eu passo sem perspectivas, até que num momento um amigo comenta comigo: Oswaldo, tem uma possibilidade de um emprego, o dono de uma revenda tem uma oportunidade, converse com ele que eu acho que vai dar certo. Conversei com essa pessoa, e ele disse: Oswaldo, gostei de você, você vai começar a trabalhar então na segunda-feira. Eu falei: ótimo, estava desempregado, liguei para minha mãe: mãe, arrumei um emprego, vou começar a trabalhar. Ela: ufa, meu filho, graças a Deus, porque você já está longe. Eu estava com medo de você ir para mais longe ainda. Falei: não, mãe, vou trabalhar aqui em Luiz Eduardo, em Bahia, né, dá 1.000 quilômetros da minha terra. E aí, o que aconteceu? Uma outra oportunidade chegou para mim, que foi um dono de uma outra revenda, que ele era lá do Piauí, em Bom Jesus. E ele conversou comigo por telefone, e ele falou assim: olha, eu gostei de você também, e queria conhecer você pessoalmente, para quem sabe você vir trabalhar aqui. Aí eu falei: não, eu já vou começar aqui, eu não ia trocar o certo pelo duvidoso. Eu não ia lá no Piauí, sendo que eu ia começar a trabalhar em Luiz Eduardo. Eu falei: não, não dá. Se o senhor quiser fazer um Skype, na época era comum o Skype, quiser falar por Skype, a gente conversa, mas eu não vou ir. Aí ele falou: não, tá bom, então esfriou o negócio. O que aconteceu? Ele falou assim: Oswaldo, no mesmo final de semana, gente, eu ia começar na segunda, em Luiz Eduardo, a trabalhar. No domingo, na sexta-feira, ele me ligou e falou assim: eu estou indo para aí nesse final de semana, em Luiz Eduardo, coincidiu de eu resolver um negócio aí, e eu estou indo aí e quero conhecer você. E aí a gente marcou uma entrevista de emprego numa sorveteria, naquele final de semana. E aí eu converso com ele, ele gosta de mim, fala: não, vamos trabalhar comigo. Eu falei: não, mas eu já ia começar na segunda. Ele falou: mas você ainda não começou? Então vamos comigo. Aí eu falei: ah, e a proposta foi melhor? Eu falei: então vamos. E aí, do nada, mudou de novo a minha vida.
E essa foto é marcante, porque aí sou eu, junto com o dono da revenda lá do Piauí. O dono da revenda é de camisa branca, e ele inclusive era o piloto desse teco-teco. Ele foi nesse avião, e nesse dia, no mesmo dia, eu voltei com ele nesse avião para o Piauí. Imagine a reviravolta na minha vida. E aí eu ligo para minha mãe. Ser minha mãe não é fácil, não é? Vocês já vão perceber isso. Ligo: mãe, é o seguinte, eu ia começar aqui, mas surgiu uma proposta melhor. Eu vou lá para o Piauí. Minha mãe: meu filho de Deus, o que você vai fazer lá naquele fim de mundo? E não sei o quê. Eu falei: não, mãe, lá está crescendo, vai ser bom para mim. E eu fui nesse teco-teco. Entrei no avião. De repente, eu não sei se vocês já entraram nesse teco-teco, mas qualquer ventania, é diferente dos aviões grandes, qualquer ventania você sente a turbulência, é bem intenso. E estava um céu claro, limpo, bonito. De repente, começou a fechar o tempo. E ele me mostrou no radar: ó, Oswaldo, está vendo esses pontinhos que tem aqui? Eu falei: tô. Ele falou: todos esses pontinhos são raios ou nuvens carregadas que nós devemos evitar. Eu falei: mas está completo de raios e nuvens carregadas, como é que nós vamos? Ele falou: não, agora nós temos que achar um lugar para a gente pousar antes. E eu falei: meu Deus, tomei a decisão errada, vou morrer aqui. E na época, clamei todos os santos que eu conhecia e tudo mais. Falei: meu Deus, sou tão jovem e vou morrer desse jeito, dessa forma, não construí nada, não vivi nada ainda. E aí ele vai para pousar numa pista de uma fazenda, uma pista de terra. Quando ele inclina para pousar, ele sobe de uma vez. Aí eu falei: o que foi? Ele falou: não dá para pousar ali, a estrada está cheia de buracos. E aí ele fica rodeando uma outra cidade até que ele pousa. Meu Deus, foi uma aventura. E aí vai o gerente dele levar combustível de avião para ele. E aí eu falei assim: não, eu vou voltar com o seu gerente de carro, porque eu vou conhecendo já a pista, eu não queria mais subir naquele avião. E aí eu vou com ele então, e eu começo a trabalhar em Bom Jesus, no Piauí, numa revenda agrícola. Passado um tempo, eu fico um tempo lá, e sou chamado para trabalhar numa multinacional, conhecida como Cargill. E eu começo a comprar soja para exportação. E ali, querendo ou não, profissionalmente, tinha uma carreira progressiva ali, né? E acontece que nesse momento que eu estou trabalhando na multinacional, eu vou numa festa, e nessa festa eu conheço um amigo chamado Edmairo. E eu e ele começa a conversar de Deus ali. É como se fosse, nessa festa, Deus colocou uma cápsula em cima de nós, e nós não ouvíamos mais nada, nenhum barulho de ninguém, de nada de som, e a gente focado em falar de Deus. E aí, nesse momento, eu e ele tomamos uma decisão, como amigos. Ele falou assim: olha, eu queria conhecer mais da Bíblia, e eu falei: eu também, eu não conheço nada da Bíblia. Vamos estudar a Bíblia nós dois? Vamos. E aí nós decidimos, naquele dia, numa festa, nós dois começar a estudar a Bíblia juntos. E todo dia, uma vez na semana, nós dois reuníamos e íamos estudar a Bíblia. Só que a gente não entendia nada, e a gente começou a orar a Deus. Falou: Senhor, é da Tua vontade que a gente conheça a Tua palavra, mas a gente não está entendendo nada, nos ajude com isso. De repente, mudou um vizinho dele, e esse vizinho, ao invés dele receber as boas-vindas, ele foi dar as boas-vindas, falar que ele é o novo vizinho. E esse meu amigo estava no quarto, esse vizinho bate na porta da casa dele, a mãe dele recebe esse vizinho, e ele fala: olha, sou seu novo vizinho, eu vim trazer pamonhas aqui para vocês. Ela: nossa, muito obrigado. E ela pergunta: o que você faz? Aí ele responde: eu sou professor bíblico. Esse meu amigo ajoelha, começa a chorar e me liga. Fala: Oswaldo,
já sei como é que nós vamos estudar a Bíblia. Meu vizinho é um professor bíblico. Eu falei, uau, que maravilha. E nós, então, começamos a estudar a Bíblia. Eu, esse amigo e o professor. Eu morava numa casa, era uma casa que eu só podia morar eu ou minha esposa. Como eu não era casado ainda, por conta de segurança das informações da empresa, não podia morar outra pessoa comigo. E eu morava numa casa de 3 quartos, uma casa grande. E o que aconteceu? A minha casa começou a se tornar um encontro de jovens, né, para estudar a Bíblia. Então, nós formamos meu primeiro PG. Né? Então, foi lá na minha casa e vários jovens da cidade, nós começamos a estudar a Bíblia. Nessa foto maior, o Edmairo, que é o meu amigo, são os principais amigos, né? O Edmairo, que está, esse mais moreno, do outro lado é o Gustavo, um grande amigo também, que hoje mora no Mato Grosso. Samara também, depois se batizou também na igreja. E lá atrás é o Aprígio, que é o professor bíblico, não é? Então, chegou e a gente estava estudando a Bíblia, já há muito tempo, uns 6 meses estudando a Bíblia já. E um dia, o Aprígio, que era o professor, falou assim, Oswaldo, vai ter um batismo na igreja, você quer ir lá para você ver como é? Eu nunca tinha visto, gente, um batismo na minha vida, conforme a gente vê hoje. Eu nunca tinha ouvido falar da igreja adventista. Eu ouvi falar pela primeira vez quando esse professor me falou, lá no final dos estudos, porque ele é o homem mais simples que eu conheci, mas também mais sábio. Ele conduziu de uma maneira brilhante, né? Através do Espírito Santo. E ele falou, Oswaldo, é a igreja adventista. Vai ter um batismo lá, vai lá para você ver como que é. E aí, o que ele fez? A gente marcou com todos os jovens para a gente ir na igreja para ver o batismo. Só que no dia, só foi eu, ninguém mais foi. Eu cheguei, fui muito bem recepcionado, e eu percebi que esse povo era diferente. E aí, o pastor batizou um rapaz lá, e ele fez um apelo, alguém mais quer se batizar? E eu falei, rapaz, eu lá no fundo da igreja, falei, eu quero, mas eu não conheço ninguém aqui, eu vou ficar quietinho aqui na minha, né? E ele começou a insistir no apelo, não endureça seu coração, se você ouça a voz do Espírito Santo, se você quiser se batizar, fale agora. E eu levantei a mão, lá no fundo da igreja. Estou vendo que tem um jovem ali que quer se batizar. E aí o Aprígio, meu professor, ele era ancião, tesoureiro, era quase tudo da igreja, né? E ele falou assim, pastor, o Oswaldo está preparado. Eu estudo a Bíblia com ele há 6 meses. Ele já conhece tudo. Ele pode se batizar. E ele me perguntou, você quer se batizar hoje? Aí eu falei, quero. Então, no primeiro dia que eu pisei na igreja adventista, eu me batizei. Não é comum isso na igreja, porque a igreja, quando alguém decide se batizar, todo um preparo, depois é uma visita pastoral. Como lá, interior do Piauí, o pastor ele não ficava só naquela cidade, ele visitava várias cidades. Então, eles aproveitavam as oportunidades que surgiam. Então, no primeiro dia que eu pisei na igreja, eu me batizei. E chegou um momento que eu questionava a Deus, por que eu estava tão longe da minha família, e longe dos meus amigos, longe de todo mundo. E aí, pela primeira vez, eu vi esse texto que Deus falou com Abraão, e que foi como uma flecha no meu coração, não é? Que disse, Gênesis 12, 1 a 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Nesse momento, eu entendi por que eu tive que sair lá de Minas Gerais, com meus familiares, amigos,
todos idólatras. Para conhecer uma nova verdade, eu tive que sair do ambiente que eu estava, porque Deus queria me mostrar algo. Eu achava que era trabalho, eu achava que os planos que eu estava fazendo era questão de trabalho, mas não era. Deus tinha planos muito maiores para a minha vida. E também lá em Bom Jesus, até o nome é bonito, não é? Bom Jesus do Piauí. Foi lá também que eu conheci meus dois amores, Jesus e minha esposa, não é? Então, nós conheci minha esposa, que se tornou minha namorada, lá, e ela não era adventista também, só que eu tinha acabado de conhecer essas verdades, e eu tinha acabado de me batizar, falei, Senhor, eu conheci essas verdades, elas mexeram comigo, e eu não quero abandonar essas verdades, só que a minha namorada, a pessoa que você me apresentou aqui, ela não segue esses ensinos. O que eu vou fazer? Eu vou dar estudo bíblico para ela, vai ser meu primeiro estudo bíblico, e aí, Senhor, se ela aceitar, é porque é a pessoa para eu casar, se ela não aceitar, que o Senhor afaste ela de mim. Foi um compromisso que eu fiz com Deus, e eu comecei a fazer estudos bíblicos com a Glaucia, e à distância, porque ela morava em Teresina, na capital, e era por telefone, né? Então, e pensa num estudo bíblico difícil, gente, difícil, porque ela questionava, ela argumentava, ela falava, não, mas não é assim, e eu falava, mostrava, e eu orava, falei, Senhor, está nas tuas mãos, é o Senhor que vai trazer o convencimento, até que ela viu que aquilo fazia sentido, e nós continuamos namorando, não é? E até que chegou um dia, lá do meu trabalho, eu já não estava muito contente com o trabalho, e aí eu sou um pouco inconformado com as coisas, e aí eu estava na multinacional, e eu falei, Senhor, eu já não estou querendo continuar aqui, não sei se é isso para mim. Num belo dia, numa reunião que tinha lá, numa mesa enorme, onde reunia todos os compradores, Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, eles se reuniam lá em Balsas, no Maranhão, e chegou a minha vez, eles falavam um por um, assim, falou, ó, fulano, você vai ficar onde você está, fulano, parabéns, você foi promovido. Aí estava chegando no meu momento, e eu pedindo para Deus, Senhor, que eles me mandem embora, porque eu não estou muito satisfeito, eu quero fazer outra coisa, eu não sei o que eu vou fazer ainda não, mas eu acho que não é isso que eu quero para a minha vida não. Chegou em mim, e eles falaram assim, Oswaldo, parabéns, você foi promovido, você vai ter um aumento de salário de 20%, você vai ser supervisor de armazém em Balsas, no Maranhão. Aí eu agradeço, mas eu peço demissão. Aí eles, não, você não entendeu, você foi promovido, e você está pedindo demissão. Falei, não, é isso mesmo. Aí eles achavam que eu ia para a concorrência, para a Bung, né? Não, então você vai para a concorrente e tal, nós vamos melhorar, Então, eu já estava causando um tumulto na reunião, eles falaram, pula o Oswaldo, depois a gente conversa com ele pessoalmente. Depois sentou os dois gerentes comigo, homens extremamente persuasivos. Oswaldo, nós enxergamos potencial em você, você vai crescer aqui. Por quê, gente? Eu tinha analisado a vida do meu gerente, e eu falei, o cara não tem vida, tem um salário X, morre de trabalhar, um estresse altíssimo, e eu falei, o máximo que eu vou chegar aqui é a gerente. Então eu tive a visão já lá na frente, e eu falei, eu não quero isso para mim, eu vou pedir demissão agora, porque depois eu vou ficar preso aqui, e pronto, a minha vida vai estar nisso aqui. Então nesse momento, eu tomo a coragem de pedir demissão, e eu pedi para eles me mandar embora, para eu receber pelo menos um seguro-desemprego, mas eles não me mandaram embora, saí com um pé na frente e outro atrás, uma mão na frente e outra atrás. E aí, eu então decido vir para Brasília. Por quê? Na minha cabeça, eu falei, eu vou vender alguma coisa. Eu falei, vou vender imóveis, porque tudo vender é difícil, mas vender imóveis, pelo menos quando você vende um imóvel, você ganha uma boa comissão. Era isso na minha cabeça. Vou vender alguma coisa. E eu venho para Brasília, do zero. Começo de novo a minha vida.
A Gláucia, que era minha namorada, tinha ficou em Teresina, porque ela fazia ainda direito, cursava direito. E aí, eu entro aqui, começo a fornecer granito e mármore em Brasília, e depois eu entro no mercado imobiliário. Quando eu entro no mercado imobiliário, eu chamo a Gláucia, ela tinha concluído lá o direito, e eu falo, vem morar aqui, porque aqui a gente mora junto, o custo de vida é alto, a gente mora junto e a gente vai crescendo junto. O que aconteceu? Ela veio morar comigo, ainda como minha namorada. Nós não estávamos regularizados. Só que isso começou a mexer comigo. Fala, Deus, eu não estou regularizado na minha união. Só que, ao mesmo tempo, eu estava quebrado, tinha pedido demissão, não tinha R$1. Como é que eu ia fazer uma festa de casamento? Minha família de Minas Gerais, a família dela do Piauí, como é que eu ia reunir esse povo? Então, tudo isso, esse conflito na minha cabeça ficava, e eu ficava pensando, meu Deus. Só que quer saber de uma coisa? Eu não quero saber dos outros, não. Eu preciso regularizar minha situação com Deus. Num determinado dia, a gente liga para o pastor Cândido. Pastor, o que o senhor está fazendo? Ele, não, estou aqui. Falou, o senhor pode ir no cartório conosco? Aí falou, posso. Falou, não, porque eu vou casar. Nós decidimos casar de um dia para o outro. Porque a gente precisava regularizar nossa união. E eu falei para vocês, não é fácil ser minha mãe. Ligo para minha mãe. Mãe, agora eu pedi demissão lá do emprego, ela já desesperou. Meu filho, você estava no emprego dos sonhos, todo mundo queria, você pede demissão, vem para Brasília, começa a vida do nada, e de repente ligo para ela, mãe, casei. Como assim você casou, não fez uma festa, não chamou a gente? Falei, mãe, eu precisava regularizar minha situação com Deus. Depois a gente faz uma festa. E aí, caso, regularizo nossa união, não é? Perante o Senhor. E no mercado imobiliário, estava com 2 anos no mercado imobiliário, teve uma premiação. Essa premiação foi realizada pelo COFES, que é a Confederação dos Corretores de Imóveis. E essa premiação só existiu uma única vez. Não teve outra edição dessa premiação. E eles reuniram os melhores profissionais de cada estado. E, um determinado dia, nesse momento, eu estava trabalhando numa imobiliária, eu era diretor dessa imobiliária, existiam vários corretores, e eu era o único que não trabalhava aos sábados. Num determinado dia, eu recebo a ligação e fala, Oswaldo, parabéns, você foi eleito o melhor corretor do Distrito Federal em 2015, eu acho. 2015. E aí eu vou lá para Curitiba receber esse prêmio, dar entrevista na TV e tudo mais. O único que não trabalhava aos sábados. No sábado, gente, era aquela correria. Inclusive, quando eu fui ingressar nesse mercado, falaram assim para mim, Oswaldo, você não vai dar certo não, porque você não trabalha aos sábados, e o sábado é o melhor dia para o profissional corretor de imóveis. Como é que você vai? Falei, não, me dá os outros 6 dias, que eu vou me esforçar. E com 2 anos de profissão, eleito o melhor corretor de imóveis. Veja, gente, aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu tenho muita clareza que eu não sou o melhor corretor de imóveis, nem nessa época, nem hoje, e nem serei, e nem tenho a pretensão disso. Isso foi simplesmente para eu testemunhar e exaltar o nome do Senhor de toda a trajetória da minha vida. Então, isso eu tenho muito claro, e sei que sou um pó e não sou nada. Deus tem cuidado e conduzido toda a trajetória da minha vida, e assim, Ele fez isso para que eu testemunhasse às outras pessoas. Então veja, tudo é para a honra e glória dEle. E Deus foi muito bom comigo em me dar a esposa também que me deu, não é?
Sem minha esposa, seu suporte, seus conselhos, sua companhia, eu estaria em qualquer outro lugar, menos na igreja e servindo ao Senhor. O papel da esposa é fundamental na vida do homem. Então, depois disso tudo, eu entendi que só há um caminho: servir a Deus até meus últimos dias. Me sinto cansado, me sinto sobrecarregado às vezes, fragilizado, incapacitado, muitas vezes derrotado, mas ao servir a Deus, Ele renova as minhas energias a cada dia, Ele renova as nossas forças. Tudo isso aconteceu na minha vida pela misericórdia de Deus por mim. E Deus é bom o tempo todo. Eu não tenho nada de bom. Deus conhecia a dureza do meu coração. Ele fez eu passar por toda essa trajetória para conhecê-lo melhor e ouvir a sua voz. O problema é que muitas vezes somos rebeldes, não é? Nós queremos fazer as coisas do nosso próprio modo, nos achamos autossuficientes demais e não queremos ouvir a voz do Senhor. Queremos conduzir a nossa própria vida e queremos ditar o rumo das coisas e não deixamos que Deus cumpra os desígnios para a nossa própria vida. E voltando até o povo de Israel, eu posso imaginar o povo de Israel, naquela multidão de pessoas. Alguns primeiros começaram a reclamar, e foi contaminando os outros. Inclusive a reclamação foi um dos motivos que impediram eles de alcançar a terra prometida. Deus queria conduzir o povo para a terra prometida, mas a teimosia deles, suas constantes reclamações, os impediam de Deus cumprir seus propósitos. Veja, ninguém tem a capacidade de limitar Deus, mas através de nossas próprias decisões, da dureza do nosso coração, nós temos a capacidade de limitar o agir de Deus em nossa vida, porque Deus é soberano, Ele quer fazer muito mais, só que a gente fica segurando, a gente fica argumentando com Deus, a gente fica questionando. Deixe Deus te conduzir sem reclamar, deixe Deus te conduzir sem desconfiar. Deus tem sempre os melhores planos para a sua vida, e nós temos buscado servir ao Senhor de todas as formas, né? Pregado, nós como famílias, nós tomamos uma decisão, cada indivíduo do nosso lar. Eu pessoalmente, como nossa família, tomamos uma decisão de servir e exaltar o nome do Senhor enquanto nós existirmos, ou enquanto Jesus não volte. Essa é uma decisão pessoal e uma decisão que cada família precisa tomar. Então a gente tem contribuído, a gente não tem dito não para o Senhor. Minha esposa tem sido uma bênção, usada por Deus, o Nicolas também, que fruto desse amor veio o Nicolas, que é o nosso filho, que tem uma condição genética rara, mas que em nada o impede dele servir ao Senhor. Ele tem sido uma bênção por onde anda, seu testemunho tem alcançado inclusive muitas pessoas. Tem uma outra história que eu posso trazer em outro momento, de testemunhos do Nicolas, da nossa família. Nós temos também um ministério, Lar Sagrado, não é? Que a gente tem desenvolvido, que é justamente para abençoar famílias, que pessoas possam ter um encontro mais próximo com o Senhor. Então, Deus tem sempre os melhores planos para a sua vida, acredite nisso. Se você se acha perdido e sem propósito, confia no Senhor, entregue seus caminhos a Ele, e o mais Ele fará. Assim tem sido na minha vida. E, para finalizar, Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem muito mais ainda para fazer através da sua vida.
as bênçãos, quem derrama é o Senhor, mas Ele quer usar você como instrumento para abençoar a sua casa e a outras pessoas. Que nossa vida seja uma exaltação ao nosso Deus.